Hoje começando nosso segundo dia do curso de indicadores, né? E aí eu começo com a pergunta de sempre: o que ficou, o que não ficou, o que dá certo, o que não dá certo, o que restou de dúvida dentro do que a gente trabalhou ontem, embora tenha sido uma revisão. E o que mais? Tá tudo certo? E todo mundo com fome de conteúdo? Fala, Warner. Não, só acrescentar que foi ótimo ontem, porque eu absorvi com bastante propriedade aquilo que nos foi passado por você. Foi muito bom. Bom, hoje a gente vai entrar em questões um pouco mais técnicas, tá? E vamos aqui. Vamos falar sobre algumas coisinhas, o básico, né, de indicadores, assim, da parte de visualização dos indicadores. Então, eu já sei construir um indicador, eu sei que a maior parte dos indicadores é feito por fórmula e tal, mas o que eu faço com isso? Como que eu disponibilizo os indicadores? Então, quando a gente inicia um processo de gestão à amostra, gestão à vista, né, que foi algo que ganhou bastante popularidade na década de 80. Então, fazendo um parêntese aqui, tudo que nós estamos falando é antigo, tá? Até o momento. Então, assim, quando eu falo de dashboards, quando eu falo, são coisas da década de 70, de 80, que as organizações têm trazido. Então, é ruim, porque a gente sente que está um pouco atrasado, e é bom, porque a gente já tem uma série de informações consolidadas que a gente pode utilizar, né? Então, não é novidade no mundo, a gente não está recriando a roda, a gente não está reinventando, então fica muito bom quando a gente faz isso. Então, uma das maneiras que mais tem se usado hoje são os dashboards, que são os painéis de indicadores que você traz para visualizar esses indicadores, para terem amostra. E eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, aí eu aproveitei que o Eduardo já colocou o link do nosso aqui, então eu trouxe o nosso também, da Asplan, e a gente vai passar de um por um, e aí eu quero muito a participação de vocês sobre esses painéis, tá bom? Então, então, nós vamos começar por esse painel aqui do CNJ. Vocês conhecem esse painel? Estão vendo aí o painel do CNJ? Vocês estão aí? Sim, eu conheço. Então, olha só, ele é muito bem embolado, né? Ele tem dados, que dados? De gestão processual, de produtividade, de indicadores de tempo e mapas. Não sei nem que mapas são esses. Vou abrindo aqui para ver. Mapa mesmo, né? Então, assim, eles fizeram para ficar um negócio bem bonitinho. Deixa eu pegar aqui o Varner, TRE do Amazonas. Então, ele traz os dados bem dentro do mapa. Eu imagino que isso aqui custou uma fortuna para o CNJ. Não é fácil fazer, não é fácil trazer isso para o georreferenciamento. E aquela coisa, eu não sei se é prático, o que vocês acham? Tá bonitinho, né? Gente, Ainda não tinha chegado nesse lance do mapa, não. essa é a parte que vocês falam comigo, tá? Eu não estou vendo você.
Não, eu ainda não tinha chegado nessa parte do mapa, eu já tinha explorado os indicadores de produtividade. Mapa, não. Tá, legal. Então, olha aqui, ele tem gráficos bem bolados, né? Então, assim, quantidade de casos concluídos por ramo, tribunal, grau e órgão julgador, aí tem para despacho, para decisão, para julgamento, para admissão, sem especificação. Então, vamos ver se a gente consegue pegar aqui o Tribunal de Justiça, Justiça Eleitoral, e vamos pegar aqui o TRE do Amazonas, e como ele permite múltipla seleção, vamos pegar o TRE de Rondônia. Vamos ver o que ele faz aqui. Então, novos, em 2021, 858, julgados 11.400, baixados, conclusos, pendentes e tal. E a gente tem primeiro grau, que são para despacho 49, segundo grau, ou para decisão, nós temos isso aqui, primeiro e segundo grau, para julgamento 18, sem especificação 64. É um painel de indicadores? Essa é a hora que vocês dizem, sim, chefe. Sim, chefe. De que maneira ele ajuda a gente a gerir o nosso trabalho? Né? Eletrônico, todos são eletrônicos, não tem processo físico novo. Então, está vendo que esse indicador aqui, quantidade de casos novos por formato de tramitação, no nosso caso, já não faz sentido? Porque a gente só recebe processo eletrônico. Agora, os julgados ainda tem um físico aqui. Eu acho que ainda está nesse formato, porque ainda deve ter processo físico para ser julgado. Isso, é o que ele está falando aqui, ó. Ainda tem uma quantidade, mesmo que pequena, que aparece aqui. Mas mesmo que tenha um ou dois, se a gente olhar no todo, pelo menos para a Justiça Eleitoral em Rondônia, esse gráfico não faz mais sentido, porque a gente não tem a tendência de ter processos novos acontecendo de forma que não seja digital, né? Mas tudo bem, em algum momento fez sentido. Aí aqui, série histórica da taxa de congestionamento bruta por mês, né? E aí vai. Então, o que acontece? Em que momento alguém que seja de um tribunal, pode e deve usar um painel desse aqui? Falem para mim. Quando que é útil para a gente? Seria por pesquisa, na área jurídica, saber quantos processos estão tendo de tramitação em cada órgão, em cada setor. E você usaria essa informação para quê, Rani? Se não fosse para noticiar alguma coisa, eu não sei. Agora, no caso de um advogado, ele poderia estar fazendo um mapa dele de saber onde é que ele deve atuar ou não. Ver que tem bastante processo em tramitação, ele vai correr lá. Eu como recursos Na humanos, área de eu diria o atuação. seguinte, ó. Olha só, gente, nós temos 11.000 despachos em um ano não eleitoral. Se eu olhar aqui, ele não tem como selecionar os outros anos, né? 2020, por exemplo. Eu acho que tem. Onde está? Você sabe? Tempos? Não. Ô, Rani, Oi. naquelas metas do judiciário, que tem que coloca lá todos os anos, esse pode ser indicador para o próximo ano, né? Julgar Sim. mais processos. Sim. Eu acho que utiliza esses indicadores. O que a gente tem, por exemplo, para mim, eu teria duas aplicações que eu poderia fazer. O primeiro, se eu pegar aqui a taxa de congestionamento,
mais ou menos o que o Eduardo Gil faz na TI. Se eu pegar aqui taxa de congestionamento, cadê? Julgado, baixado, eu já estou ficando cego, é tanta informação. Me ajuda aí. Pendentes e tal. Aí eu vou dizer, olha, gente, eu tenho 12 pessoas trabalhando na Secretaria Judiciária e eu tenho 1.367 processos pendentes, né? Aliás, isso aqui é primeiro grau, né? No segundo grau eu tenho 179. Pendentes líquidos em dezembro por ano. Eu tenho, em 2020, nós tínhamos 7.000, nós temos 1.546 em 2021. Então, nós baixamos nossas pendências. Ok, maravilha. A nossa série histórica de pendências está caindo absurdamente. Mas o quadro de pessoal não está aumentando. Então, é algo para se pensar, né? Então, eu tenho o máximo de produtividade com a mesma quantidade de pessoas. Aí eu poderia chegar para o Edgar e dizer assim, Edgar, a gente estava falando esses dias de reconhecimento, não caberia uma portaria de elogio para essa equipe que está conseguindo baixar vertiginosamente a quantidade de processos em julgamento, mesmo sem aumentar? O Edgar podia dizer, seria uma coisa interessante. Então, aqui eu tenho um dado numérico que pode provocar uma ação de reconhecimento dessa equipe que está baixando o volume de julgamentos aqui, né? O que vocês acham? Faz sentido? Sinceramente, eu acredito que essa é uma situação muito afeta a área da corregedoria, sabe? Porque o desembargador corregedor ele fica muito atento a esses andamentos processuais, né? Isso impacta muito. É uma situação em que o CNJ observa muito essa situação. Então, a corregedoria do tribunal fica muito atenta ao andamento desses processos, entendeu? Eu não digo os administrativos, até também, mas mais os que estão tramitando nas zonas eleitorais. Eu concordo contigo, Wagner. Mas olha só, se eu tenho uma quantidade de decisões por mês, né? Em outubro, né, ano de eleição, né, que foi véspera de eleição, né? Que a nossa eleição aconteceu em novembro, que deve ter sido o registro de candidatura. Aí a gente tem uma queda e tal, e depois vai caindo. Quer dizer, eu tenho uma produtividade alta. Será que, aqui como recursos humanos falando, será que não seria algo para a gente utilizar como recurso de reconhecimento do servidor, de valorização da nossa equipe? Seria, né? Sim, não resta dúvida, claro. O que eu quero chamar a atenção é que eu não posso olhar para um painel desse, cheio de número, e dizer, são números, só interessa o CNJ, né? Ou a corregedoria, ou a judiciária, ou a DG. A gente pode olhar aqui e dizer, mas como isso conversa com o que eu faço? Né? Então, é por aí que eu quero trazer essa conversa, porque a gente está falando de gestão de indicadores, né? Gestão por indicadores. E aí a gente tem que pensar nisso. Mas espera aí, do que eu faço? O que eu posso aproveitar dessa informação? Então, se eu tenho um tempo médio do pendente de 278 dias e 206 do pendente líquido, aí ele dá a explicação do que é cada coisa, o que o meu cartório eleitoral, o que a minha área pode fazer para que a gente chegue a 100? Tratar como meta de desempenho, entendeu? Porque se a gente não olha para esses números, ou se a gente olha para esses números e vê só uma coisa bonitinha, porque está bonito, né? A gente não toma decisão com base nisso. E aí isso aqui se torna apenas uma coisa que incomoda a gente de fazer. Mas uma vez que tem um painel montado pelo CNJ, primeiro que eu não preciso fazer outro. Segundo, que eu posso utilizar para outras decisões, para outras coisas que eu estou fazendo. Né? E é aqui que a gente começa a olhar o painel com um outro carinho. Eu digo que essa parte do mapa, até agora está carregando, isso aqui é inútil, não faz muito sentido para mim. Mas essa parte do painel mesmo, como um todo, onde eu posso olhar aqui um município, eu posso olhar aqui qual é o desempenho. A Janaína acabou de chegar aqui. Deixa eu pegar Guajará-Mirim. Cadê Guajará-Mirim?
Guajará-Mirim. Pronto. Eu posso olhar Guajará-Mirim e dizer assim, olha, o tempo médio do pendente em Guajará-Mirim é 246 dias, o tempo médio líquido é 242, e ter uma conversa com a equipe de Guajará-Mirim dizendo, gente, olha o que está acontecendo com a gente, nós estamos acima da média de Rondônia. Vamos diminuir isso aqui? O que eu preciso? A parte judiciária você que faz, Janaína. Tudo bem, então me libera para fazer a parte judiciária. Então, a leitura do painel, a leitura dos indicadores, ela tem que trazer para você uma resposta gerencial. Senão, esse painel não está servindo para muita coisa, né? E aí é que a gente começa a se incomodar e ter raiva, às vezes, de informar esses números. Tem que informar esses números, tem prazo. Eu passo o tempo inteiro trabalhando para o CNJ. Ok, mas o CNJ também está devolvendo o serviço para nós, que nós podemos olhar e dizer, isso aqui pode me ajudar, de alguma maneira, a tomar uma decisão aqui do meu trabalho, seja para reivindicar mais apoio, seja para demandar da minha equipe uma atenção melhor, seja para o que for. Eu posso usar isso aqui a meu favor. Edgar, você abriu o microfone, você vai falar? Não, tranquilo. Eu ia falar, mas já passou. Eu te chamei, né? No começo, na hora que você estava falando de mim, eu ia fazer um comentário positivo, né, claro, mas já passou. Segue o jogo. Tá bom. Desculpa, é porque eu estou com 3 telas e hoje eu estou meio abirolado, mas a gente vai em frente. Então, é por aí. A gente olha um painel desses e diz, isso aqui me atende, isso aqui me serve. Então, a decisão muitas vezes não estará no painel. E outra coisa, se eu quero um painel para tomar decisões desse tipo, é importante que no painel eu tenha os elementos necessários, senão eu vou ter que abrir um painel e abrir outro painel para poder tomar a decisão. Querem ver? Vamos aqui para um outro painel do CNJ. Painel de recursos humanos. Então, eu selecionei aqui só o TRE de Rondônia, ano de 2020, porque 2021 o Ranieri ainda não mandou os dados. Ele está aqui tentando mandar os dados. É só porque eu pedi, ele já perdeu a conexão, porque ele não quer que eu fique muito tempo pendurado na rede. Então, vamos lá. TRE de Rondônia, 2020. Eu não quero Alagoas. Não quero Alagoas. Eu quero... Então, está aqui. Olha só, às vezes você tem reclamações. Então, as pessoas dizem assim, Ronaldo, eu quero um terceirizado. E aí, o próprio Ronaldo reclama porque as pessoas trabalham com estagiários como se fossem mão de obra. Mas olha só, o custo dos nossos terceirizados por ano em 2020 foi R$ 5.310.000. E o custo dos estagiários foi R$ 114.000. Ora, é lógico que eu vou querer, já que eu não tenho dinheiro para mais terceirizados, que eu vou querer que venham estagiários. Faz sentido, né? Ao mesmo tempo, a folha de pagamento nossa, que a gente vive reclamando que não tem aumento, é de 70 e quase 72 milhões de reais no ano. E aí entra um detalhe interessante para um monte de coisas na área de recursos humanos. Bom, a gente tem uma folha que é muito cara. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, outras despesas, 18 milhões. O orçamento com a eleição e tudo foi de 23.600.000. Então, se eu tenho 23.600.000 para tudo no TRE e 71 milhões para pagamento de pessoal, olha a disparidade, né? É quase 4 vezes o valor do custo das pessoas. E aí você tem que ter uma conversa com a sua equipe. Fulano, você já sabe quanto custa a folha de pagamento do eleitoral? Não sei, está aqui, ó. 71 milhões só para os servidores, para outras pessoas, o caso deve ser requisitados, esses outros aqui, e tudo mais. É um valor muito alto. Por que você não está trabalhando, hein? É uma conversa dura, mas a gente às vezes tem que confrontar as pessoas. Por que o servidor acha que tem o direito de não trabalhar se ele custa 71 milhões, quase 72, e mais 4 milhões e 900 de benefícios? Não faz sentido.
Porque o que a gente consome com folha e com benefícios é 4 vezes mais do que a gente consome com todas as outras despesas do tribunal. E aí a gente tem que pensar nisso muito sério, né? Ter conversas muito sérias. Aí a gente tem, né, magistrados, cargos em comissão, funções comissionadas, né? Tudo que a gente tem aqui de valores. E a gente tem que passar essa fatura, né? Magistrados, servidores, a quantidade de pessoas, a escala, né, da quantidade de pessoas por ano. Então, juntando essa informação com a outra informação, ou com qualquer outra informação, eu tenho dados que me permitem tomar decisões, né, que me permite dizer, está funcionando, não está funcionando. Então, ok, gente, a gente teve um ganho de produtividade maravilhoso em 2020, né? Nós temos aqui, olha, que ele entrega, quem é que tem mais pendência de processos julgados, né? Quantidade de processos pendentes. Nós temos uma produtividade melhorando, uma queda de pendências muito grande, ok, com uma folha de pagamento que está fazendo jus ao seu salário. Uau! Comemora, bate palma. Gente, esse mesmo pessoal que está cada ano mais velho, que está sem aumento, tem produzido mais. Vamos reconhecer também, não é só a cobrança pelo que não faz, é também o reconhecimento pelo que faz, né? Então, a gente tem tido um ganho aqui. Os indicadores, eles servem para isso. E aí, de novo, se eu vou fazer esse tipo de comparação, é importante que o meu painel já me traga isso, né? Vamos instituir um... Janaína, olhando aqui seu comentário agora, né? No PowerPoint que eu mandei para vocês, tem vários links. E é por esses links que eu cheguei nesses painéis, tá? Então, eu já tinha aberto eles previamente, porque na hora de fazer isso aqui na tela, vocês não iam ver abrir numa tela e aparecer na outra. Mas são aqueles links que estão lá no PowerPoint de vocês. De qualquer forma, eu posso copiar aqui para todos os links que eu estou acessando, caso queiram acompanhar aí, quem tiver com 2 telas. Vamos para um terceiro painel aqui do Judiciário. Nós temos plano de logística sustentável, aquele que me incomoda todos os anos. Eu percebi, eu não sei porquê, eu vou descobrir, que os nossos dados estão bagunçados no CNJ. Todos os meses eu informo os nossos dados do CNJ. Mas, por algum motivo, esse painel hoje está inválido para mim. Então, vou pular aqui. Próximo painel. Esse aqui é feito aqui no TRE, ele é feito pela COF. Então, aqui são as despesas que nós temos mensalmente. Então, a COF fez um painel muito legal. Ele separou o orçamento ordinário do orçamento eleitoral, o que está em restos a pagar, e total de gastos e limite de pagamento. Então, isso todo ano eles atualizam esse painel. E aí, quando a COED, aqui no caso, precisa verificar suas despesas, a gente vem aqui, ó. Temos orçamento para capacitação. Na página 3, nós temos... Aqui não vai aparecer porque a gente não teve contratação ainda esse ano. Aqui são tudo que a gente tem da COED para contratar no ano, né? Então, contratação de estagiários está aqui, desenvolvimento de sistema de competências, e aí vai. Então, nós temos todo o acompanhamento do orçamento, unidade por unidade, nesse painel. E aí vai me dando o percentual de cumprimento do meu orçamento, sendo que a minha meta é 100% de aderência ao que foi planejado. Então, aqui é um dashboard que me diz, olha, você tem planejado de gastar tanto, você já gastou tanto. E com isso eu consigo, administrando as contratações de curso, eu consigo fazer as outras contratações que nós estamos trabalhando, né, para que elas andem
coordenadamente, concatenados com aquilo que a gente pensou. Esse outro painel bem simplesinho é o painel que a STIC, a TI, usa para me informar o quanto que gastou todos os meses, né? Quanto foi pago de telefone, mês a mês. Então, aqui, 2021, 2022. E quanto da telefonia móvel. Então, eu acompanho os gastos de telefonia por aqui. Até hoje eu não sei por que que eu faço isso, mas um dia eu vou descobrir. E esse é o painel que a Asplan está construindo, né? Que são indicadores por perspectiva, sociedade, processos internos, aprendizado e crescimento. Então, ele tem, eu não sei ainda operar esse painel, estou vendo que ele existe. Não sei se está assim porque são dados de 2022 já, mas ele está aqui. Então, processos e tudo que ele vai olhar nas perspectivas do planejamento estratégico, né? Então, tudo que eles vão olhar. Então, é isso que o Eduardo estava falando ontem, né, Eduardo? Que daqui a gente já consegue ter relatórios, né, para usar no relatório de gestão. Quer falar sobre isso? Bom, isso, na verdade, a gente começou recentemente, né, esse painel, o Alexandre que desenhou, acho que ficou muito bom, só que a gente ainda está dependendo das unidades passarem algumas coisas. O Ranieri, ele está levantando muita coisa para o relatório de gestão, então eu acredito que com muitos dados a gente mesmo vai conseguir atualizar. E a gente já provocou algumas unidades, inclusive a SGP, até brinquei com vocês ontem, para cada unidade, para cada secretaria, né? Não precisa da unidade, mas a secretaria ter o seu painel e para a gente fazer um link direto, que quando você tem o painel, você alimenta o seu painel, eu posso buscar no seu painel alimentar o painel geral. Só que ainda como está muito incipiente, muito novo, eu até pedi autorização para a Lia para a gente jogar na internet, né? Para todo mundo ter acompanhamento em tempo real e transparência e tal. Só que ela falou que agora, nesse primeiro momento, deixa só na intranet. Então, por enquanto, ele está meio que escondido lá na página das Plan, não está sendo muito divulgado, até porque não tem muito dado atualizado. Mas a gente vai trabalhar depois do relatório de gestão prioritariamente nisso, para a gente manter, tentar ao máximo manter ele atualizado, né? Porque senão ele não serve de nada, né? O indicador, a pessoa vai lá para ver como é que está o seu trabalho para tomar uma decisão, igual você falou, o indicador é para isso, é para você tomar decisão com base em dados concretos, né? E por enquanto a gente ainda não tem. Mas eu acho que a iniciativa é válida, né? E se Deus quiser a gente vai fazer ficar redondinho em pouco tempo. Legal, é isso mesmo. Então, assim, como que a gente começa isso? A gente começa apresentando dados, igual a COF fez. A COF não criou um painel para que eu tome decisão. A COF criou um painel para que eu saiba como está o andamento do meu orçamento. E aí cabe a mim decidir se eu decido ou não, né? E aí cada gestor vai fazendo isso com sua liberdade. Então a gente pega os dados que tem e coloca lá. Pronto, começou. Quando a gente começa a fazer isso, quem vai fazer na prática, quem vai aprender Power BI, programar, a gente pergunta. Para que você quer? O que você quer com esses dados e tal, blá. E é um estresse danado. E aí eu já digo logo, eu estou aqui com a minha equipe fazendo algumas coisas, né? Esperando voltarem os estagiários, para os estagiários continuarem no projeto. E aí vem as perguntas, eu digo, gente, eu não sei, pega o que tem aí e coloca. Primeiro passo é pega o que tem aí e põe disponível, é só o que eu quero, né? Depois que colocar disponível, aí eu vou começar a fazer as perguntas. Do jeito que eu fiz as perguntas aqui no painel do CNJ, eu vou fazer as perguntas para o painel que eu tiver. Então, por exemplo, se eu pegar o painel do... Vou voltar aqui, vou compartilhar minha tela. Se eu abrir o painel do orçamento, aí eu vou... Lembra aquela história de dormir com problema? Eu vou dormir com problema aqui, né? Então, eu pego aqui, eu tenho 74 mil para desenvolvimento de sistema de competências. Já tem 42 mil empenhado, que é do sistema da Pulses. Né? Então,
já estou pagando ele e tal. Então, sobra alguma coisa. O que, que sobra? O que não está, que está disponível aqui, 31 mil. Então, eu tenho que desenvolver um sistema de competência com 31 mil. E aí eu vou conversar com fornecedores, conversar com a equipe, pensar no que eu vou fazer, para que eu possa, dentro desse orçamento, disponibilizar um sistema de competências do jeito que a gente merece. Ou se eu vou desprezar esse recurso e tal. Então, eu vou conversar com esses números o tempo inteiro para saber o que eles me dizem, que história eles me contam. Se eu não souber que história eles me contam, eu fico perdido. É só um painel de números. Se eu prestar atenção na história que eles me contam, aí eu começo a olhar. Quando chega em maio, maio é a minha data base aqui na Coed. Quando chega em maio, eu quero que 70% do valor planejado esteja empenhado. Foi uma regra que eu combinei com a COF. Então, eu já tenho uma decisão para tomar aqui. Se chegou em maio e eu não tenho 70% empenhado, opa, o que está acontecendo? Por que a gente não está usando o recurso? No caso da SAMES, eles me explicam. Porque a gente tem um contrato de coleta de resíduos hospitalares que vence só em novembro. Então, a gente não está licitando ainda, não está empenhado ainda por isso, porque é muito cedo. Tudo bem, eu tenho uma explicação. Né? Medicina do trabalho, tem 150 mil, chegou maio, não está empenhado ainda. Por quê? Porque 150 mil é insuficiente, as cotações estão chegando em 500 mil. Então, eu tenho que olhar esse painel periodicamente para tomar decisões com ele. Agora, imagina, gente, se eu tiver 15 painéis, se eu tiver 200 informações aqui, eu vou querer olhar para isso todo dia? Eu preciso ter um número reduzido de informações que me atendam. Então, com muita sabedoria, a COF fez desse jeito. E aí, quando alguém me pergunta alguma coisa que eu preciso de detalhes, eu venho aqui na visão analítica e vou olhar detalhe da minha unidade, COED. E eu vou no detalhe do contrato. Né? Quando eu tenho alguma coisa macro, aí eu venho nesse aqui, é macro. É maior, mais amplo, não preciso do detalhe. Né? E assim a gente consegue tomar a decisão. Então, a COF está de parabéns nesse painel que a Asplan está fazendo está ficando interessante também, porque tem uma lógica pensada aqui, né? Então, ele sai do planejamento estratégico, cada objetivo e suas metas, e ele é importante. E aí a gente começa, em algum momento, a fazer isso que o Eduardo falou. Tem um painel lá na SGP, que eu vou pegar esse aprendizado e crescimento, aperfeiçoamento de gestão de pessoas. Eu posso fazer um link lá com o DSGP e saber quais ações estão em andamento para reduzir o índice de absenteísmo, ou a EGE vai olhar a capacitação de magistrados, ou a própria COED vai ver capacitação de servidores, quem é que está participando de ação de qualidade de vida. Então, a gente criar outros painéis e registrar aqui para tomar decisões. Ainda é muito, né? Mas já é alguma coisa. Tá? Por que é muito? Porque na hora de chegar para o presidente, a gente vai ter que chegar e dizer assim, presidente, olha, as nossas ações da perspectiva de sociedade estão com 70% de eficiência, não de cumprimento. Ou seja, aquilo que foi planejado para acontecer até janeiro, fevereiro, março, a gente já cumpriu 70%. Significa que a gente vai ter que avançar no próximo trimestre para poder alcançar, entendeu? A gente vai poder ter conversas gerenciais com as pessoas mostradas em uma única tela. E hoje, no mundo, né, a gente fala muito de minimalismo, então a gente fala de apresentar toda a gestão numa única tela, o que não era comum. Né? Eu mesmo sou campeão, Edgar sabe, de fazer relatórios de 50 páginas, de enlouquecer os gestores. Então, assim, eu tenho que aprender, né, a trabalhar mais para resumir o que eu quero dizer em uma única tela. É para isso que servem os painéis de dashboards. O que vocês... quais são os insights que estão na cabeça de vocês agora
Queria ser um neurônio para saber o que está cada um pensando. Só 5 por vez, senão eu não consigo escutar. Ronaldo, aquele painel que tu apresentaste que tem da COED, ele é aberto para todo o TRE ou só para vocês? O do orçamento, Do orçamento? ele é para todo mundo, ele está na internet. Ah, beleza. Porque Ele está parece que na, tem coisa ali que eu vou precisar. ele tá na página da transparência do TRE. Ah, beleza. Tá? Tá. Disponível lá. E aí essa tua pergunta, Ranieri, me chama a atenção para uma coisa que é importante a gente ter esse acordo, né? Os nossos painéis têm que estar disponíveis e tem que todo mundo saber onde eles estão. Seria bom, como tu falaste, de estar interligado um no outro, né? É. Por exemplo, ali nos indicadores do nosso dashboard lá, tiver alguma coisa linkada com o SAMS, com a COED, e já puxa para o painel deles lá, já para... Né? Não sei se vocês perceberam aqui, quando eu puxei, deixa eu voltar para o CNJ. Não consigo achar a página do CNJ que eu quero. Aqui, vou compartilhar minha tela. Aqui no CNJ, pessoal, olha só, eu tenho um site, painéis.cnj.jus.br, e nesse site, o CNJ colocou disponível todos os seus painéis. É o ideal? Não. Você pode ver que os painéis não têm padrão, por aqui já dá para ver. Um é de um jeito, outro é do outro, outro é do outro, mas é como eu falei, é assim que a gente começa, né? O que eles fizeram? Eles pegaram esse monte de painel, e eles fizeram um site dizendo, olha, quer acessar demandas repetitivas? Está aqui. Quer produtividade mensal? Está aqui. Quer violência doméstica? Está aqui. Então, assim, está misturado, não está nem classificado por tema, está tudo junto. Tudo bem, né? Mas eu tenho uma página onde eu localizo todos os painéis. E isso é importante a gente ter. Então, se tem o da COF, está lá. E tem também o que a Asplan montou para relatório de gestão, está lá. E tem o da SGP, está lá. E tem não sei o que, está lá. Cada um construiu ao seu tempo, porque é assim que a gente está trabalhando hoje, sem problema. A gente não vai pagar milhões para alguém ficar fazendo nossos painéis e não atenderem. Ótimo que a gente aprenda a fazer. Mas concentra num lugar só, para que alguém, né, ninguém possa dizer assim, eu não sei onde está. O que eu fiz com o painel do orçamento aqui para a equipe da COED? A gente tem um grupo, porque todo mundo tem um grupo de WhatsApp, e eu coloquei lá no link do grupo, lá não sei nem como é que chama aquilo, naquele status do grupo lá, né? Eu coloquei o link para o orçamento. E aí, quando a SAMS precisa de orçamento, quando a SED precisa saber do orçamento, quando a CEGEB precisa saber do orçamento, eles não me perguntam mais, eles vão lá e clicam. É horrível. É horrível eu ter que colocar no grupo de WhatsApp o link para que a pessoa ache a informação. Mas é melhor do que nada. É o que temos para hoje, né? E aí a pessoa localiza. Agora, se eu tiver 10 painéis para procurar, e eu não tiver isso concentrado numa página só de informação gerencial, vai ficar confuso. Haja link no WhatsApp. Haja espaço no WhatsApp para colocar link para as pessoas acharem. Né? Então, a gente tem que começar a entender isso de uma forma mais orgânica, mais sistêmica, para que essas informações estejam lá disponíveis. E aí, depois que todo mundo já criou seus painéis, daqui a 2 anos, está todo mundo rodando bonitinho, a gente começa a pensar em cruzamentos de dados. Então, como que eu posso cruzar os dados de julgamento com os dados de orçamento, com os dados de disponibilidade de pessoal, com os dados de escolas, com os dados de mesários, e a gente vai podendo fazer. Quais são as perguntas que eu quero fazer? Então, o que tem que ficar bem batido aqui nessa semana é essa conversa com os números, né?
Então, qual é a conversa, qual é a pergunta que você faz para esses números, para você ter respostas? Enquanto não souber a linguagem deles, tudo bem. Coloca tudo lá e você vai localizar. Mas à medida que você sabe fazer essas perguntas, você começa a construir os painéis de acordo com essas perguntas. Beleza? Ranieri travou, vocês me escutam? Ranieri voltou. Escuto, Ronaldo. Maravilha. Sim. Ronaldo, por Sim. favor, me aceita no. Eu pedi para entrar também pelo notebook. Você pode me liberar aí, por favor? Deixa eu achar aqui. Hoje eu não sei o que eu fiz aqui, que está especialmente confusa a minha tela. Não está aparecendo para mim, Edgar. Não, agora. Então, deixa eu dar Tenta uma de novo. atualizar aqui. Isso, agora veio. Bom, agora a gente vai fazer aquela divisãozinha, né? Para vocês exercitarem isso. A pergunta está aí na apostila de vocês. Utilize um desses dashboards, pode escolher qualquer um, né? Para encontrar indicadores que apoiem a gestão. E aí pode ser a gestão da sua área, ou não, eu acho que o TRE pode usar isso aqui. Quero ver vocês exercitarem essa conversa com os números. E aí me trazerem respostas do que vocês descobriram nesses 20 minutos. Fechou? Ronaldo, Oi. sobre a questão da padronização, queria ver se a gente já não poderia, às vezes, fazer um desafio aí para as Plan, para eles criarem um template de fundo, né? Para fornecer para as unidades montarem os seus painéis. Ficaria tudo padronizado, alguma arte, né, do TRE, né? Para não ficar parecendo aquele do CNJ, cada um de um jeito, né? Pelo menos o template do fundo, né? É algo a se pensar. Algo a se pensar. Questão do design. Né? Eduardo, quer falar? Vai faltar tempo para a gente fazer isso. Vamos começar Aqui do jeito por que dá. CNJ. Começar do jeito que dá, depois a gente tem conversas internas sobre isso. Acho que é melhor. Vamos lá, então, 20 minutos discutindo. Peguem um painel ou dois, tanto faz, e conversem entre vocês. Como que vocês utilizariam esses indicadores para auxiliar na gestão? Né? Ou que painel vocês construiriam para auxiliar na gestão? Salas abertas.
Gente, eu falei 3h30 porque o meu relógio está desatualizado aqui no meu computador. Mas quem já está aí? Coloca a mãozinha para eu ver. Aí, pronto. Vamos lá, então. O que que vocês descobriram na conversa dos grupos? Primeiro, grupo 3, Alda, Juliana, Thiago, tá aí? São do meu grupo. Ah, você estava no grupo 3. Então vai lá, Edgar. O que que vocês discutiram? Tá, Ronaldo, a gente entendeu que a atividade consistiria a gente pensar num painel com indicadores, informações que pudessem orientar a gestão. É isso? Na verdade, era olhar para os painéis E aí, que já existem para você saber o que você usaria na sua gestão. Mas tudo bem pensar um painel, sem problema. então pode ser, a gente é daqueles que estão lá, né? Porque a gente pensou no painel da Covid, né? A gente o Rubem chegou a produzir um painel da Covid-19. Como é o tema atual, na hora a gente pensou nesse painel. E aí, a primeira informação que a gente pensou em extrair desse painel para orientar a gestão seria verificar se os servidores estão cuidando da própria saúde contra a Covid, né? Porque esse painel registra o número de servidores vacinados e não vacinados, Aham. né? E aí, essa informação do número de servidores vacinados revela o que para a gente? O maior ou menor risco de afastamentos de saúde, né? Que é uma informação importante para o gestor. E o índice, então, seria o índice de servidores vacinados, cuja meta do gestor seria ter sempre 100% dos servidores vacinados, né? Então, essa seria uma primeira informação que a gente poderia extrair desse painel de vacinação da Covid. A segunda informação seria a informação sobre a possibilidade, a capacidade de retorno dos servidores ao trabalho presencial. Porque só pode voltar ao trabalho presencial servidores vacinados. Então, seria um indicador assim, índice de servidores aptos ao trabalho presencial. A meta seria ter 90% ou 100% de servidores vacinados aptos a voltar ao trabalho presencial. Quem não tivesse apto, que ficasse no remoto ou que fosse dado um prazo para tomar a vacina, né? Uma terceira informação que a gente poderia extrair desse painel seria o índice de unidades que necessitam de reforço de pessoal, ou seja, ele nos ajudaria num DFT interno, dimensionamento da força de trabalho, porque a gente pensou numa unidade que estivesse com 100% de servidores afastados por motivo de saúde. Esse painel poderia revelar, se tivesse uma informação nele, por unidade, né? Então, a gente olharia lá, por exemplo, para a STIC, 100% dos servidores afastados por motivo de saúde, contaminados com Covid. Então, poderia ter um indicador ali, né? Unidade que necessita de reforço de pessoal e a gente remanejar servidores de outra unidade para lá. Então, esse painel também serviria para a gente ver como está a distribuição da força de trabalho nesse momento do Covid, para tomar decisões aí. Aí a meta seria a gente sempre manter um número menor que 5% das unidades que precisassem de reforço de pessoal. Tudo isso ia estar ligado com o número de pessoas vacinadas ou não no tribunal, né? E o último indicador, né, a informação que poderia extrair desse painel, seria índice de necessidade de campanha de conscientização. Ou seja, com a meta, quando os vacinados forem em número menor que 70% do efetivo do tribunal, isso despertaria uma necessidade de uma ação de conscientização efetiva para os servidores se vacinarem. Então, ali, esse painel pode ter ali os números, né, de vacinados. Quando a gente visse que chegasse em 70, liga uma campainha, um alerta, opa, vamos intensificar a campanha para o pessoal se vacinar. Entendi. Então, assim, foram informações que a gente pensou que a gente pode extrair para orientar os gestores, né, desse painel. Foi isso. Legal, legal. Muito bom. Então, aí já começa a ver, né, a aplicação da coisa, né? Próximo grupo.
Grupo 2. Estão ouvindo, Ronaldo? Tô ouvindo. Então, nosso grupo tem a Janaína Pereira, primeira zona, Narciso, sexta zona, e o Varner. A gente começou, eu olhei lá os painéis do CNJ, eles são muito gerais, né? Para a gente, o que eu comecei falando com eles, que eu acho que os indicadores vão ser úteis de acordo com a unidade do que ela prioriza, né? Uhum. Aí eu perguntei, por exemplo, o Varner é da seção de logística de urnas, né, Varner? Aí, quais são os dados que ele usa para tomar as decisões, a unidade dele usa para tomar as decisões. Aí, você lembra mais ou menos o que você falou, Varner? Realmente, como eu tenho comigo duas sessões, né, estou na frente da coordenação, eu citei na oportunidade que, como o nosso público-alvo é as zonas eleitorais, principalmente, né, a gente procura alimentá-las e atendê-las da forma mais eficaz e eficiente possível. Haja vista que nós temos que alimentar a nossa secretaria, que é de tecnologia e informação, quase que diuturnamente, né? Porque principalmente nessa fase agora em que a gente vai ter que preparar para poder fazer a distribuição, obedecendo, inclusive, mais precisamente por conta da nossa região, que é muito rarefeita, os municípios polo que devem ser criados, né, devem ser escolhidos para poder atender os demais que ficam mais próximos, entendeu? Quer dizer, eu sou operador de caixa, né? Ou desculpa, gente. Tranquilo. Então foi nessa área, Ronaldo, que nós discutimos, né? Aí tivemos também uma informação do Narciso, que foi importante, também da Janaína. Narciso, a gente falou aí de processos que tem uma divisão não muito igual de distribuição de processos nas zonas eleitorais de Porto Velho. Sim, em relação à quantidade de processos nas zonas da capital, após as eleições de 2020, eu acho que por essa quantidade de processos, a gente passou a ter um indicador importante para a divisão das competências para as próximas eleições. O que ocorreu? 2 zonas eleitorais, a 6ª e a 20, ficaram com praticamente o dobro de processos das outras 2 zonas. Isso provavelmente não, com certeza foi em razão dessa divisão de competências. Então, esse indicador ele pode ser utilizado para a próxima, né, para dividir melhor as competências, equilibrar melhor a quantidade de processos, para não sobrecarregar, né, uma zona eleitoral de outra. Bacana. Então, assim, percebe que muitas vezes a gente vai argumentando, né? Pô, tô cansado, tá demais, estão fazendo mais que o outro. Joga no indicador e mostra, né? E aponta. Para isso que é o indicador, né? Para você apontar, para você indicar o que está legal, o que não está legal, que decisão você vai tomar com relação a isso. Muito bem. Gostaram de fazer? Porque, assim, de repente, só um outro exemplo, né? Registro de candidatura, Porto Velho. Tem 600 processos. E aí, a outra zona, Itapuã do Oeste, tem 70 processos. Aí, de repente, nós temos 30 dias para julgar os processos. Aí vem o tribunal e fala, vocês têm que julgar os processos com 20 dias, a outra zona já julgou, tem 70, você tem 600. Então,
acho que tem que utilizar mais esses indicadores, né? E aí entra naquilo que o Edgar falou. Tudo bem, nós temos que julgar 300 processos, mas o nosso quantitativo de pessoal especializado, porque não é só colocar gente lá, né, que vai saber ajudar nesse processo, é igual nas zonas. Então, a gente precisa ter um equilíbrio aqui para que a gente tenha um número de pessoas equivalente à quantidade de processos que tem que ser julgados, né? Então, começa a ter essa discussão. Peraí, olha aqui o número de processos, olha o número de pessoas especializadas, a gente precisa, então, que haja um equilíbrio aqui para que a gente possa cumprir a meta que não é a meta da zona eleitoral, é a meta do tribunal. Quer dizer, você vê que o judiciário, o CNJ, coloca o estoque nacional, o estoque do eleitoral, o estoque do TRE, o estoque do cartório, do município e do cartório. Então, ele vai fazendo a escala, né? Como é todo o procedimento estratégico. Ele vai na escala daquele desempenho. E aí, quando chega na escala do desempenho, diz assim, mas essa zona eleitoral está destoando, só o número não explica por quê. Eu tenho que ter um número comparado a outro número. Então, o prazo é igual, mas eu tenho que ter os recursos equivalentes para que eu possa ter aquele prazo sendo cumprido igualmente, né? E aí que gerir por indicadores muda a nosso nível de diálogo. Porque a gente já não entra na sala do chefe como vítima. Tá vendo? A gente está se esforçando, mas a gente está aqui desgraçado, porque a gente, né, vamos mudar de zona, muda de zona, os processos vão junto. Meu Deus, que desespero. Não entra mais nesse nível. Entra no nível de discussão gerencial. Olha aqui, quantitativamente, a gente tem um volume e o nosso recurso é diferente, né? O nosso recurso é desproporcional ao volume de processo que a gente tem. Então, a gente precisa criar uma fórmula de equivalência aqui, né? E aí, dentro dessa fórmula de equivalência, você começa a ter uma conversa um pouco mais, vamos dizer assim, menos emocional, né? E mais persuasiva com o gestor, né? Se o gestor estiver preparado para ela. Fala, Edgar. Não, muito legal esse caso, é interessante esse caso que o Narciso trouxe, né? E me preocupa, como você bem colocou, Ronaldo, as metas do CNJ são metas do tribunal. O tribunal tem o compromisso de tentar redistribuir essa carga de trabalho aí das zonas. Eu fico preocupado com isso, sabe? Porque isso tem reflexo em todas as unidades. Além de ter o reflexo imediato na zona, a equipe fica sobrecarregada, desestimulada, né? Fica pressionada para bater prazo, bater meta. Isso recai lá na SGT, com ausências, né, de saúde. A gente tem lá a responsabilidade do DFT, né, para todo o tribunal. A gente tem que fazer alguma coisa. O Narciso sabe dessa nossa preocupação. Na época que passamos pela corregedoria, a gente fez o primeiro grande rezoneamento, né? A gente fez ali o rezoneamento da capital, dividimos as zonas em pizza para equalizar. Mas agora tem essa questão da distribuição processual. A gente tem que pensar o que a gente pode fazer aí para redistribuir esses processos de uma forma também que não fira, né? Não agrida as regras processuais de competência, sabe, Narciso? Tem que pensar, talvez você mesmo, alguns colegas já tenham soluções, né? Isso é algo importante a gente levar para o tribunal, sabe? Para tentar equacionar isso daí. Faz tempo que a tua zona está com a carga pesada, né? De eleição. Temos que rever isso daí. Né? Então, é legal, gostei da informação. Uma informação que pode agora redundar, né? O curso está redundando aí numa ação concreta depois, né? De melhoria. Parar para olhar, né? Parar para dormir com o problema. Então, está incomodando. Parar para olhar. Está incomodando. Então, vamos olhar isso aqui de uma forma diferente, né? Está sendo uma oficina, né, Ronaldo? Está sendo uma oficina e está pegando dados reais e o colega trouxe dados reais e que a gente está trabalhando, enxergando melhor, né? Olha que legal. Aplicação prática de conhecimento. Que bom. Vamos para frente? Prontos para ir para frente? O grupo da Karine foi esse último, né? Foi, né? Tá. Então, vamos lá. Karine ficou calada. Não, Karine, você participa tanto. Gráficos. Quando a gente... Eu mesmo sou campeão de fazer isso, né? Eu crio um gráfico pelo gráfico. Aí eu vou lá, vejo o que dá certo no PowerPoint.
Mas não é a forma correta de olhar um gráfico, de pensar um gráfico. Existem técnicas para os gráficos. Então, quais são os tipos de gráficos ideais para cada tipo de problema, para cada tipo de informação que a gente usa? Qual que é o mais eficaz? Está errado fazer diferente? Não, não está errado fazer diferente. Até porque a gente está falando de uma forma bem ampla e cada caso é um caso. Mas vamos lá. Gráfico de linha. Quando você tem, principalmente, uma variável de tempo, né? Então, ele é muito usado no dashboard para você acompanhar a evolução de uma determinada variável. Então, a gente viu ali nos processos julgados do CNJ, a gente viu gráficos de linha, certo? Ele vai dando uma série histórica. E a ideia do gráfico é que você tenha a informação, assim, bateu o olho e você sabe que caiu, que cresceu, que não cresceu e tudo. É sempre bom quando você faz um gráfico, e aí essa é a crítica do dashboard, né? Quando você faz um gráfico, você ter um texto de apoio para dizer o que significa aquele gráfico, o que a pessoa tem que olhar, o que ela tem que perceber quando olhar para aquele gráfico. Os dashboards, em geral, não têm textos, eles vão lá só com a imagem do gráfico, e aí cada um tira suas conclusões. Mas quando você faz um relatório, você faz o gráfico e você informa o que a pessoa que vai ler aquele gráfico tem que observar naquele gráfico. Senão não faz sentido. Então, assim, aqui eu tenho um exemplo, os exemplos que eu trouxe são exemplos de internet, tá? Mas a gente tem uma variável que está em azul, comparada com uma variável que está verde, né? E essa variável azul, junto com a variável verde, uma é muito maior do que a outra, elas praticamente não se tocam, e quando o azul sobe no mês aqui, a de verde desce. Isso é bom ou é ruim? Não sei, eu não sei qual é a variável verde, qual é a variável azul, e nem quais foram as forças que agiram nessas duas variáveis para que elas fossem para lados opostos. Então, por exemplo, você entra num portal da internet e você vai ver ali o G1, né? Você entra no G1 e você vai ver o dólar caiu, a bolsa subiu. Essas variáveis se tocam de alguma maneira? Em alguns momentos, sim. Mas tem dias que você vê a bolsa subir, o dólar subir. Ou o inverso, os dois caírem. Quais são os fatores, quais são as forças que interferem em uma variável dólar e uma variável bolsa? Para que elas possam andar juntas, mais ou menos na mesma linha, em boa parte do tempo, ou saírem disparando inversamente em determinado momento. Então, essa observação, esse conhecimento sobre o que cada variável representa é que a gente precisa observar no gráfico. Então, o gráfico de linha, ele vai dando isso. Ó, eu tenho aqui um caminho oposto, eu tenho aqui um momento que se toca, um outro momento que se toca, um outro momento que se toca. Então, por exemplo, trazendo um exemplo que vocês me deram. Se eu olhar a curva de Covid no estado com o nível de afastamento dos servidores, de licenças, ou de dias de afastamento por conta de doenças respiratórias, como vai ser esse gráfico? Ele vai andar junto ou vai andar separado? Se ele andar junto, eu posso supor, e aí a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? Porque é uma exploração de uma informação, eu posso criar uma hipótese. Bom, se quando aumenta a contaminação no estado, aumenta o número de afastamentos dos servidores no tribunal, eu posso criar uma hipótese de que os servidores estão se contaminando em vários lugares que não trabalham. Ou seja, a gente tem um cuidado aqui dentro do ambiente de trabalho que não é replicado na casa do servidor. Qual a ação que a gente pode tomar enquanto área de gestão de pessoas para que o servidor observe antecipadamente a curva da Covid e se proteja, né, para que ele não seja um dos contaminados? Aí a ação, com base nessa informação, ela já extrapola o ambiente de trabalho e ela já começa a ser uma informação, um conteúdo que vai para a casa do servidor. Então, se eu comparo esses dois dados, não só o grau de afastamento ou o tipo de afastamento, mas o grau de afastamento com o ambiente externo, eu começo a ter, está andando junto, não, está andando separado. Então, as pessoas não se contaminam quando todo o estado se contamina, mas houve um grande aumento de contaminação em determinada época que lá fora estava estável.
Quando há um grande número de contaminações dentro e lá fora está estável, eu posso supor também, é uma hipótese, que houve uma contaminação dentro do prédio. E a gente, opa, precisamos cuidar com o que está acontecendo no prédio. Então, conforme eu lance o meu olhar sobre o gráfico, a informação que me é dada, ela tem uma utilidade. E o gráfico de linha, ele me permite fazer isso. Então, dizer assim, dentro do TRE tem 5 pessoas com Covid. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Eu preciso ter um parâmetro. Eu preciso ter alguma base sólida para dizer se aquilo ali está legal ou se não está legal, né? Ah, está legal, poderíamos ter 30, porque a curva de Covid no estado subiu absurdamente. Não está legal, porque o estado está estável e a gente está tendo um aumento de contágio dentro do tribunal, no público do tribunal, né? E aí cabe uma outra investigação um pouco mais aprofundada para saber as causas disso. Isso com qualquer informação. Então, até essa informação dos processos, né? Qual é a proporção de demora que um cartório que está com um nível muito maior de processos tem em relação àquele que está no nível muito menor? Vocês querem ter um exemplo concreto, dentro da minha área que eu posso falar? Quando eu comparei os dados de consumo de energia elétrica, eu tenho um estudo, isso aí foi feito um relatório, foi mandado para cima, o presidente assinou e tudo. A gente há alguns anos acompanha, no último ano eu não acompanhei, porque já tinha informação suficiente, eu não quis rebater de novo. O que eu tenho? Jaru tem 2 cartórios eleitorais. Jaru consome menos do que qualquer outra unidade no estado, com 2 cartórios eleitorais com uma central de atendimento, né? E aí eu tenho o consumo de energia elétrica do posto da 14ª zona, né, que era a 14ª zona, posto de Paraná, ele é maior do que o consumo da maior parte dos cartórios do estado. Aí vem o Ronaldo, que não pisou em Jaru há muitos anos, não pisou em Médici há muitos anos, e pergunta: por que Presidente Médici tem um consumo de energia bem mais alto que o de Jaru? E aí eu vou atrás da área responsável pela energia elétrica, para a engenharia, e pergunto: o que aconteceu em Médici, o que aconteceu em Jaru? Vou atrás da informática. Aí eu descubro que em Médici tem um equipamento que fica ligado 24 horas para manter a conexão com a internet. E eu pergunto para a informática: por que esse equipamento fica ligado 24 horas? Ah, porque desligar e religar é complicado. Então, o equipamento fica ligado, com o ar-condicionado ligado, e o consumo de energia daquela unidade vai lá em cima. Já um cartório onde tem um servidor, o equipamento é desligado e ligado toda manhã, e eu não tenho o ar-condicionado ligado. Olha só. Então, a falta de um servidor do quadro está fazendo com que o consumo aumente. Mas é só isso? Porque Jaru é menor do que os municípios pequenos, Costa Marques e tal. E aí o que aconteceu em Jaru? Jaru foi feita uma reforma de todas as instalações elétricas do prédio. E com essa reforma, que ficou muito bem feita e no padrão, Jaru consumiu menos energia do que todo mundo. Digo, ok. E qual é a possibilidade de nós fazermos uma revisão elétrica em todos os prédios da Justiça Eleitoral, para reduzir o consumo de energia? Então, você começa a ter um dado simples, coloca num gráfico, consumo por unidade, e começa a fazer perguntas. E isso. E aí você vira o chato da vez. Mas o chato da vez é que vai provocar mudanças. Então, quando a gente foi propor, por exemplo, a mudança do horário, porque no horário da manhã a tendência é você consumir menos com ar-condicionado do que à tarde, você também fez todo um outro estudo. Porque se você chega e diz assim, não, pode mudar o horário que vai reduzir 25%, e você garante isso, aí muda o horário e você tem uma redução de consumo de 12%, vão te perguntar, de onde você tirou 25%? Se a gente só economizou 12%. Então, eu tenho que ter todas as bases. E aí eu já descubro que a posição do telhado, que o tipo de ar-condicionado, que a revisão elétrica, que a quantidade de funcionários, se o equipamento de informática é desligado ou não, tudo isso interfere no consumo de energia. E aí a gente precisa revisar todos os fatores para chegar lá e dizer: a decisão gerencial é essa e também essa, né? Então, isso requer uma atenção, um cuidado. E eu entendo, né,
que, por mais que a gente esteja instrumentado para ter essa atenção, muitas vezes nós não temos o tempo de qualidade para olhar com esse carinho para um assunto. Perfeitamente compreensível. Mas se a gente conseguir entender que é mais do que só um gráfico, a gente começa a ter análises um pouco mais coerentes, um pouco mais aprofundadas das coisas. Tá bom? Então, o gráfico de linha, ele é muito bom mesmo. Ele só não é bonitinho. Então, muita gente não quer o gráfico de linha porque ele é simples demais, né? Tudo bem, faz parte. Gráfico de barras. Então, assim, esse gráfico de barras, do jeito que está aí, é o tipo que eu não uso mais. Todo coloridinho, né? Isso aqui é bem anos 90, quando a gente começou a ter as telas coloridas e o Excel na mão, né? Então, assim, são utilizados quando o gestor precisa evidenciar a evolução de valores reais. Então, aqui ele traz uma variável que é cursos, né? Também buscado na internet, e um valor aqui que talvez seja custo. Como que eu uso um gráfico de barras hoje, na maioria das vezes? Eu coloco todas as barras na mesma cor. Né? Não coloco em cores diferentes, porque não faz sentido. Qual é o significado de ser vermelho aqui, de ser laranja aqui? Não tem significado nenhum. Então, coloco tudo da mesma cor. Né? Não está apresentando não, tá, Ronaldo? Ah, perdão, gente. Não Perdão, tem. perdão. Eu tirei para olhar Estava aqui para liberando aqui. vocês. Agora. Ah, tá. É que eu não Esse tô... aqui que é o anos 90. Esse é o anos 90. Né? Então, assim, Parece mesmo. eu coloco as barras todas da mesma cor. E aí eu aprendi, eu vou colocar aqui no chat, o livro é caro, tá, gente? Mas é um livro muito bom, chamado Slideology, se escreve desse jeito. Quem escreveu foi Nancy Duarte. Opa, Nancy Duarte. Não sei se Nancy Duarte é brasileira ou não, o nome dela é bem brasileiro, mas ela é designer da Adobe, né? Então, os livros dela são muito bons. Infelizmente, só vi um traduzido para português, mas os livros dela são sobre apresentações. E ela dá muitas dicas de como você criar gráficos que realmente a pessoa bate o olho e vê o conteúdo que quer. Então, assim, vamos supor que eu queira que aqui seja o consumo de energia elétrica do Estado. E que aqui no laranja seja Presidente Médici, que eu falei para vocês, consome muito. E que aqui no azul seja Jaru. Então, o que eu faço? Eu quero destacar essa relação entre Médici e Jaru. Eu coloco todas as barras na mesma cor e eu coloco as duas que eu quero destacar em cores diferentes, que pode ser um tom da mesma cor, um azul mais claro, se a cor for azul, ou pode ser realmente uma cor gritando. E aí eu tenho, na análise da informação, naquele comentário que você faz aqui do lado do gráfico, ou abaixo do gráfico, eu explico que, olha, em relação a Jaru, o Presidente Médici tem um consumo muito superior. Por que isso? Porque eu não falo de todos. Porque tudo é o mesmo que nada. Quando você tenta falar de todas as informações, é tanta informação que é o mesmo que não falar nada. Então, você tem um gráfico para destacar uma informação, duas informações no máximo, que é o que vai interessar para o gestor. Todas as outras são apenas pano de fundo. E hoje em dia se usa muito o seguinte, o cara coloca o gráfico aqui e ele escreve assim, do lado, bem grandão, 80%. Vocês já devem ter visto imagens assim. E aí diz, 80% é o consumo de Presidente Médici em relação a Jaru. Então, eu tenho o gráfico lá como uma foto, um plano de fundo, uma coisa bonitinha, mas a informação ela é destacada, a informação que interessa reportar, ela é destacada de uma maneira única. Então, isso é uma técnica que se usa muito, porque senão você vai ter o que nós vimos em alguns dashboards aqui, um monte de informação que, embora bem necessárias e classificadas e tal, são muitas informações. Então, o que eu quero ver aqui? O que eu quero que você veja aqui? Quero que você veja isso. Então, destaca o que a pessoa quer ver. O gráfico de barras é muito bom para isso. Ok?
O gráfico de pizza, esse aqui é o, como é que eu vou dizer? É o patinho feio, né? Muita gente gosta de colocar o gráfico de pizza porque ele é engraçadinho, redondinho, divididinho, mas, sinceramente, ele não fala nada, né? Então, hoje, em termos de visualização gráfica de dados, o gráfico de pizza ele está sendo esquecido. Ele é muito pouco usado. Se vocês observarem no CNJ, vocês vão ver que os gráficos deles são todos quadrados. São barras ou são telas, né, um quadradão e tal. Ah, porque é feio, porque foi feito por homem, porque esse cara não sabe desenhar. Não, é porque o gráfico de pizza, ele não comunica. Não comunica. Então, assim, ele dá uma visão, num caso como esse aqui, de que tem uma variável muito maior do que as outras. Mas ele é diferente, ele não diz muita coisa, ele carece de muita explicação. Aquele gráfico de pizza onde você tem uma fatia destacada, ainda ajuda você, igual eu falei anteriormente, a saber que essa fatia está destacada por algum motivo, e aí no seu texto você explica por quê. Mas esse gráfico... Ronaldo, Oi. assim, eu adoto o gráfico de pizza mais quando se tem uma comparação de alguma coisa que é um todo, Isso. né? Eu só utilizaria para isso, né? Para dizer, ó, a fatia dessa parte aqui, que é que faz parte do todo, é maior do que a outra parte. Isso. Eu acho que só serve para isso. Só serve para isso, porque ele não contempla muitas variáveis. Então, ele vai fazer justamente isso aqui, do 100%, o que que esse negócio representa. Então, se eu tiver muita informação, aqui tem 5. Beleza, dá para a gente ver. Mas eu já cometi esse erro 1 milhão de vezes, de colocar aqui tem 20 fatores, eu coloco um gráfico de pizza porque é bonitinho. Nossa, que horror, que vergonha que eu já fiz isso. E aí ele fica com uma variável assim, bem pequenininha, assim, bem fininha, que dá nem para saber o que é. Não repitam meus erros, tá? Então, o gráfico de pizza hoje, ele está sendo assim, muito mal visto para quem analisa dados. Ah, eu vou fazer meu trabalho na faculdade, vou usar gráfico de pizza. Esquece gráfico de pizza, né? De preferência, não use. Aí tem a alternativa. O que eu faço, então, se eu quero ver o percentual de um todo, inclusive usar mais variáveis? Eu posso usar o gráfico de barra acumulado. Então, aqui eu tenho um valor, né, uma variável de 2015, 16, 17, 18. Então, eu tenho uma variável de tempo no eixo X, eu tenho um número que eu não sei o que é no eixo Y, e eu tenho dados numéricos aqui, e eu digo de que essa barra é feita. Ah, uma parte dessa barra é essa, uma parte dessa barra é essa. Nunca compensa muito. Eu, no gráfico da análise de energia elétrica, eu fiz isso. Eu coloquei assim, misturado, porque eu tinha o interesse de colocar misturado, ele ficou coloridinho, ficou ridículo, mas ele demonstrou algumas coisas para mim, ano a ano, o consumo de energia de cada município. Mas, assim, se eu quiser colocar aqui, dentro dessa barra, um valor percentual, não façam isso. Não façam isso em casa. A ideia desse gráfico é simplesmente mostrar que um é muito maior do que o outro. E que esse maior ele é composto das variáveis x e y. Tá? Os detalhes, Ronaldo, vão estar no gráfico? Não, os detalhes você põe no texto. Mas o dashboard não tem texto, Ronaldo. Então, toma cuidado para que você tenha números, e se você precisar de números e não gráficos, porque você precisa explicar as coisas. Isso aqui tem que ser compreensível, tá bom? Então, assim, o gráfico de barra é usado para mostrar a composição de uma variável, mas com a vantagem de mostrar simultaneamente uma evolução histórica ou comparar com itens similares. Tá? Então, ele tem essa característica aqui. Que outro tipo de gráfico a gente pode usar? É o acumulado, só que todos na base de 100%. E aí, como eu estou no percentual, olha só a diferença. Aqui é valor e aqui é percentual.
Então, esse percentual de Jacksonville, por exemplo, ele pode ser 3, e de Miami pode ser 8, e de Orlando pode ser 20, e chega de tentar escrever com essa canetinha, porque é ridículo, né? Então, tanto faz qual é o valor que compõe o 100%. O que interessa nesse gráfico é saber que essa variável aqui teve uma influência menor em Jacksonville do que teve em Orlando, enquanto que essa variável teve uma influência maior em Jacksonville e teve menor em Orlando, né? Então, esse gráfico serve para isso. Por exemplo, naquilo que Narciso comentou, eu posso colocar no gráfico, no mesmo gráfico, a quantidade de servidores, a quantidade de processos e os processos que foram entregues com atraso. E aí, em proporção com outro cartório. E aí eu vou ter que, no cartório onde eu tinha menos servidores, eu tinha mais processos, e aí eu tive um volume de atrasos grande. Num cartório que eu tinha proporcionalmente mais servidores, eu tinha menos processos, e aí o meu atraso foi pequeno. Então, com um gráfico desses, eu demonstro aquilo que a gente estava conversando antes, né? Comparando coisas semelhantes e colocando algumas variáveis na mesma barra. Então, de que é composto o volume de julgamentos do cartório? Da quantidade de processos, da complexidade do processo, da quantidade de pessoas disponível e do tempo de entrega. Eu posso jogar isso tudo num gráfico só e aí organizar isso e comparar com outros lugares e dizer assim, ó, vocês estão falando que a gente é ineficiente porque atrasou, mas eu quero mostrar para vocês que a gente atrasou e eu tenho uma série de variáveis aqui que dizem por que a gente atrasou. E aí você tem outra conversa mais madura, mais centrada para justificar o seu argumento, né? Não só dizer assim, tá, também a Karine tem 8 pessoas lá, claro que ela julga mais rápido. Não se trata da Karine julgar mais rápido, mas de todas as variáveis que a Karine tem a seu favor e que eu não tenho. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse argumento, porque alguém vai dizer assim, então, peraí, eu vou tirar 3 pessoas da Karine. Isso é o que acontece mais, né? E essas pessoas vão para onde? Vão para o espaço, elas não vão para quem precisa. Então, não se trata de tirar o recurso de quem tem, né? Mas de colocar recursos para quem precisa. Tudo bem até aqui, gente? Nosso gráfico de radar, né? Quem fez o gestão por competências e avaliação comportamental viu esses gráficos desse tipo aqui, ó. Então, você tem um monte de variáveis, a influência desses montes de variáveis e várias teias traçadas aqui e tal. Então, assim, ele faz uma avaliação simultânea de diversas variáveis, permite identificar quais se sobressaem, quais estão com desempenho inadequado. Mas eu confesso para vocês que é muita informação. Então, isso aqui é uma coisa meio... Não dá para uma análise rápida do gráfico de radar. O gráfico de radar, ele é para um estudo científico mesmo, para alguma coisa mais detalhada, como um estudo comportamental. Então, no estudo comportamental, você vai ver alguma coisa desse sentido. A pessoa é muito boa numa variável, mas por conta dela ser muito boa num tipo de comportamento, ela é fraca no outro comportamento. E aí, por exemplo, aquele setor que ela trabalha quer que ela seja melhor numa outra área e está destoando onde ela é melhor de onde ela deveria ser melhor. Para isso que ele serve. Mas sempre o gráfico ele é feito para uma análise rápida. Se o gráfico não te permite uma análise rápida, não usa o gráfico, usa número, usa texto. Ok? O gráfico de farol. Né? A gente está muito acostumado, vermelhinho, verde, amarelo, né? Sinaliza e tal. Então, aqui eu trouxe alguns gráficos diferentes com códigos de cores. Então, está atrasado, coloca no vermelho, tá perigando, coloca no amarelo, tá bom esse indicador, coloca no verde. Então, isso aqui para resumo do desempenho de uma área, para resumo de um determinado processo, funciona super bem, né? Então, esse mês a gente ficou no verde, a gente conseguiu cumprir a meta do setor e a gente trabalhou super bem, todo mundo está de parabéns e tal. No mês que vem a gente vai ter 3 pessoas de férias, a gente vai ter uma queda, né?
Aí já começa a colocar no amarelo aqui, porque a quantidade de processo por pessoa vai aumentar, né? Então, o gráfico de farol ele serve para isso, né? Para visualização por código de cores do estado de uma variável em relação aos valores pré-determinados. Então, o que eu deveria ter? Isso. Faça um comparativo. Eu estou nisso? Estou. Então, está verde. Eu estou abaixo disso, ou perigando ficar abaixo amarelo. Não, eu estou atrasado nisso, fica vermelho. Então, para desempenho, o farol ele é interessante. O pessoal chama hoje de conversas de farol. Então, a gente vai fazer a avaliação de desempenho da pessoa. Você já faz o farol dela, e aí você, mensalmente, você conversa com ela. Olha, aqui, teu farol. Como é que tá? Né? Teu farol está assim, está mais para vermelho do que para verde. A maior parte do tempo você passou no vermelho, não no verde. E aí você começa a conversar sobre isso. Serve para a gente brincar, por exemplo, com o nosso orçamento também, né? Ah, saiu o pagamento, estou no verde, 2 dias depois já estou no vermelho. A gente pode usar dessa forma. E o gráfico de velocímetro, né? Ele é uma visão analógica do valor atual de uma variável em relação ao valor limite crítico. Então, ele é a mesma coisa do farol, só que ele vai dando esse ponteirinho, né? Subir, descer, tô no nível tal. Então, por exemplo, na pesquisa de clima, agora eu estou fazendo uma pesquisa que veio pronta, né? Uma pesquisa enlatada, não estou fazendo uma pesquisa construída em casa. Então, eu peguei aquilo ali, tanto que vocês veem uma linguagem bem de mercado, a sua empresa faz isso, tal. Fiz porque estava boa, embora tenha uma linguagem de mercado. Aliás, hoje é dia de responder a pesquisa de clima. Mas o que acontece? Eu tenho ali uma nota de 0 a 10. E eu criei uma escala, né, onde eu trabalho. Se for até tal limite, o que eu faço? Se for até tal limite, o que eu faço? Se for até tal limite, o que eu faço? Então, hoje, eu considero chamar a atenção dos gestores para aqueles pontos da pesquisa de clima que estão abaixo de 7. Então, se eu fosse fazer um dashboard com um velocímetro desses, que eu mostrei para vocês, eu estaria ali até o 5 estaria no vermelho, do 5 ao 7 estaria amarelo, do 7 para frente estaria, sei lá, verdinho, e se tiver 100% está no azul. A gente tenta fazer dessa base, né? Para que fique claro, bom, aqui eu não vou mexer com isso ainda, não porque esteja 100%, mas porque eu tenho algumas coisas abaixo de 7 que precisam ser trabalhadas. E a gente vai tendo esse parâmetro do que priorizar. Eu priorizo aquilo que está gritando aqui que o velocímetro está abaixo. Dúvidas? Já tinham visto em algum momento a explicação básica e elementar sobre gráficos? Ou achava que tudo era só achar o mais bonitinho? Interessante é que eu usava o gráfico. Eu usava, mas assim, eu já cheguei a fazer a pizza assim a 1000 pedaços e realmente não fica um negócio legal. Mas e o de colunas também não fica legal também quando é muita coisa. Por exemplo, dos municípios de Rondônia. São 50 e poucos. É muita. O que você faz, Rani? Bom seu exemplo. Eu tenho 52 municípios. Quantos são no Amazonas, Wagner? Tá do seu microfone. São 62 municípios. 62 municípios. Você consegue colocar no gráfico? Consegue. Como que você faz? Você faz segmentação de dados. Então, assim, municípios até 20 mil habitantes, municípios entre 20 e 40 mil habitantes, municípios... Aí você faz uma escala com 5, 6 segmentos. Aí dentro desses segmentos, você vai ter um que você quer destacar. Você quer falar de Porto Velho, em comparação aos outros. O que você faz? Ou você coloca um número lá. Né? Porto Velho, que pertence ao segmento tal, está assim, fora do gráfico. Ou você cria uma barra, você faz na sua tabela, né, na sua planilha, os segmentos e coloca Porto Velho fora dos segmentos. E aí você vai dizer, bom, comparado ao segmento tal, a informação de Porto Velho é assim, né? Porque se você fizer um gráfico
A não ser que você esteja falando de bolsa de valores, que você tem aquele gráfico cheio de dados, né? Aquela coisa linda de ver, difícil de entender. Se você quiser um gráfico para que uma outra pessoa leiga entenda o que você está falando, reduz o número de informação. Segmenta as informações, classifica, e aí vai. Ronaldo, essa classificação, eu crio ou tem uma técnica para classificação? Você pode criar e você pode usar uma técnica. Por exemplo, quem trabalha com Excel, quem não trabalha, anota aí para procurar depois no YouTube, tem um monte de coisa, e no nosso tutorial lá no EAD também tem, procura um recurso chamado tabela dinâmica. Quando você faz uma tabela dinâmica com muitos dados, né, ele tem a opção de segmentar. Aí você diz assim, quantos segmentos eu quero? Eu quero 5 segmentos. Aí o próprio Excel divide para você aqueles dados em 5 segmentos. Você não tem que ficar batendo, né? Eu vou aqui separar de 1 a 10. Agora eu vou separar... Ixi, esqueci esse que era de 10. Não precisa fazer isso. O Excel faz isso para você automático na tabela dinâmica. Você tem um monte de dados lá, você usa a tabela dinâmica e faz a segmentação por ela. E aí você cria o gráfico, inclusive o gráfico dinâmico, onde você pode clicar nos botõezinhos e ele muda a informação conforme você quer. Tá? Então, vocês vão sair daqui direto para o curso de Excel, né? Não dá para falar de indicadores hoje sem ter... E de Power BI também. Comecem pelo Excel. Quem não tem, né? Mesmo quem tem, revisa lá. É a base. Eu quero mexer com indicadores. Ou você usa o caderninho do seu Juca, da venda, ou você vai para o Excel. Né? Não dá para você brincar de indicador sem você brincar com números. Socorro, nosso caderninho foi caderninho do seu Juca. Socorro, tu tá ouvindo? Tu tá vendo, Karina? Eu tô, ele tá só divulgando, entendeu? É verdade, né, gente? Uma vez eu conversando com uma amiga minha, e ela desesperada, né, e tal, não sei o quê, com a empresa dela, não sei o quê. Eu falei, vem cá, como é que tu controla? Ela é profissional liberal, né? Como é que tu controla teu movimento? Tá aqui meu caderninho. Rapaz, você usa seu caderninho para controlar seu movimento, seu faturamento, aquilo que você tem que prestar contas, fazer imposto disso, usa seu caderninho. Tá bom. Fica aí com seu caderninho, mas presta atenção. Rapaz, deu uma semana, parecia uma maldição, né? Ronaldo, meu sócio foi embora. A primeira coisa que ele fez foi levar meu caderninho. Agora eu não tenho... que praga. Né? Agora eu não tenho contato dos meus clientes. Eu não sei quanto eu tenho para receber, quem me deve, quem não me deve. Perdi todo o controle. Digo, vai, caderninho. Né? Presta atenção, caderninho. Caderninhos são terríveis. Eu tenho todas as minhas agendas de trabalho, desde quando eu entrei no TRE, desde 2005. Tá tudo aqui. Será que eu sou apegada? Eu sou bastante analógico também, gente. Mas, assim, se eu vou falar de indicadores, não tem muito para onde correr. A gente tem que entrar na era digital. Inclusive, Edgar, assim, uma das tarefas que a gente recebeu no planejamento estratégico foi de trabalhar a transformação digital, né? Isso eu ia comentar ontem com vocês. E tudo que eu tenho lido e visto sobre transformação digital passa por isso aqui. Né? Não é pegar o meu processo e colocar no sistema. Não. É usar o sistema em favor dos meus processos para agilizar, para ser mais... Então, a gente tem ganhos. A gente gasta um tempo aprendendo. Um mês, 6 meses, um ano. A gente gasta um tempo, investe um tempo aprendendo. Mas depois isso se torna tão automático que... Né? Quem lembra quando foi a última vez que foi até um orelhão fazer ligação? Tem gente que não sabe nem o que é o orelhão. Né? Então... Vou dizer que eu não sei, que é para parecer jovem. Orelhão? Orelhão, né? Então, Ronaldo, falar em cair ficha, né? E as pessoas não sabem o que é cair ficha. Cair ficha. A ficha caiu. Né? Então, orelhão. Gente, é mesmo, vou ter até que tirar essa gíria do meu vocabulário para não denunciar a minha idade. Olha isso.
Pode ficar Nossa, tranquila, porque Rony, as se não é pessoas não fazem, você. não têm a menor noção do que é, nem quando foi. Então, Então deixa. acha que é ficha de jogo, ficha de cassino, não sabe nem que ficha é essa que caiu. E o tempo que dá o bloco era literalmente colocar o cadeado do telefone, né? Hoje em dia, você dá um Cadeado, offline da pessoa, né? cadeado no telefone. Gente, terminamos a unidade 2. E agora, o que ficou para vocês hoje? O que não ficou? O que vocês gostariam de ter recebido hoje que não receberam? Ronaldo, a análise dos indicadores passa muito é muito interligado com essa gestão por processos, né? Sim. Então, a gente tem que fazer uma cadeia de segmento e cada cadeia dessa tem uma forma de avaliar, né? Sim. Achei muito interessante isso daí. Sim. É exatamente isso. E assim, eu já tinha conversado contigo, não sei se você lembra, no primeiro módulo, lá uns meses atrás, de a gente fazer uma consultoria, de repente, não esse ano que é eleitoral, mas ano que vem, de repente, para fazer aqui, estabelecer a gestão por processos no tribunal. Uhum. Você acha que é viável? Você acha que a Eu, gente tem que amadurecer um pouco mais? não, eu acho que é viável e eu sinto que as unidades do tribunal, os gestores estão querendo isso, né? Eu senti isso muito no primeiro curso, né? Na primeira turma, que a gente tinha mais gestores participando, que, assim, foi muito bem visto. O Edgar participou, né? Talvez ele lembre dos comentários, o pessoal, poxa, mas é isso que a gente quer, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente ter essa dinâmica. Pode contar comigo, tá? Para a gente fazer junto essa contratação, procurar Uhum. uma empresa Eu tenho séria um para amigo que isso. trabalha muito com gestão da qualidade, eu posso ver se ele domina bem essa questão, mas eu acredito que sim, né? Ele é de Cuiabá e ele faz bastante coisa. E tem a Sheila, que nós já contratamos algumas vezes no tribunal, que trabalha em Manaus, mas a Sheila é muito focada no ambiental, então não sei se ela... Eu cheguei a convidar a Sheila para dar esse curso, ela disse, não, Ronaldo, tá doido que eu vou dar esse curso para ti, ele sabe mais do que eu, mas é mentira dela, ela sabe muito mais do que eu. Ela está lidando com isso todo dia, né? Então, é porque eu acho que ela não gosta muito Mas não é da só o parte de curso, processo. A consultoria. é um trabalho, porque Caiu. eu acredito que a pessoa vai ter que entrar em cada unidade, levantar cada atribuição, Vai. saber a cadeia, o movimento, né, até o processo final, até a entrega, ou até não sei se é processo final que fala, né? Para entregar, Até entrega. enfim, para entrega. Então, acho que é um trabalho pesado e tem que treinar cada gestor para isso, né? É uma coisa grande, eu acredito. Já pode começar a procurar quem faz isso com leveza e qualidade ao mesmo tempo, né? Mas a gente precisa e pode fazer. Legal, gente. Então, todos felizes por hoje, a gente retorna amanhã. Eu vou deixar vocês, eu não vou entrar com um assunto novo, porque aí vai ficar muito embolado, muito cansativo. Amanhã a gente vai ter uns assuntos bem divertidos para trabalhar.